Os Estados Unidos fizeram uma série de reuniões com líderes da África. Em uma mudança de estratégia, o governo de Joe Biden quer aumentar a influência do país no continente africano, onde China e Rússia ganham cada vez mais espaço. A reportagem é da Núria Saldanha. Há pouco mais de 3 meses, Joe Biden chegou à Casa Branca prometendo mudanças na política externa. Os Estados Unidos estão prontos agora para ser seu parceiro em solidariedade, apoio e respeito mútuo, disse o presidente na cúpula da União Africana no início do ano. O democrata prometeu ampliar as relações comerciais e fazer investimentos para promover a paz e a segurança na África. Em visita virtual ao Quênia e à Nigéria nesta semana, o secretário de Estado, Antony Blinken, deu o primeiro passo para intensificar os laços econômicos com os africanos e fez um alerta para a presença da China. Não estamos pedindo a ninguém que escolha entre os Estados Unidos ou a China, mas gostaria de encorajá-los a fazer perguntas difíceis, diz o secretário. Blinken conversou também com jovens líderes de 10 países do continente, entre eles o secretário de Inovação de Cabo Verde, Pedro Lopes. Com uma população de 500 mil habitantes, o país tem 1 milhão de cidadãos morando nos Estados Unidos. A pequena nação, cujo 1/3 do PIB depende do turismo, vem sofrendo com a restrição de viagens da pandemia. Lopes viu com bons olhos a aproximação dos Estados Unidos e diz que a África não deve ficar no meio de uma guerra comercial. É uma relação entre duas potências que têm a sua visão do mundo, mas o continente africano não tem que estar dependente e nem tem que estar no meio de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O governo Biden tem articulado para conter os avanços do gigante asiático, que vem usando o seu poder econômico para conquistar influência pelo mundo. A China investe na infraestrutura da África há anos, constrói desde estradas e ferrovias até redes de tecnologia móvel e participa de missões de paz para manter a estabilidade da região. A China viu o continente africano como uma terra de oportunidades e não apenas de riscos e pobreza. Os Estados Unidos e a Europa precisam entender isso. Eles precisam da África, porque ela tem a capacidade de alimentar o mundo, e diz a ex-secretária de Estado para os Direitos Humanos da França. Ela conta ainda que a China tem investido em moedas digitais no continente, em alternativa ao dólar americano, principal via das negociações internacionais. Outro rival dos Estados Unidos, a Rússia, também é muito popular na África, por ter ficado historicamente ao lado dos países do continente que buscavam independência e por oferecer apoio militar. Durante o encontro, a Nigéria solicitou ao secretário Blinken que os Estados Unidos mudem sua base militar que supervisiona a África da Alemanha para o continente, para assim ajudar os africanos a enfrentarem o terrorismo e a crescente violência armada. Sobre esse assunto, conversamos com o analista de internacional da CNN, Lorival Santana. Lorival, uma boa noite para você. Estados Unidos entram tarde nessa disputa pela influência política na África? Boa noite. Não, eles nunca estiveram ausentes da África. É verdade que durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam influência na África. Essa disputa acabou nos anos 90 e a China entrou em cena precisando de minérios e energia para sustentar o seu crescimento. E começou, então, uma nova corrida pela África. Entre 2014 e 2018, a China foi o maior investidor na África, com 72 bilhões de dólares. Depois veio a França, com 34 bilhões, e só, então, os Estados Unidos, com 31 bilhões. Mas o estoque dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, é bem maior do que da China, porque estão lá há bem mais tempo. A França reagiu entre 2000 e 2017, multiplicou os investimentos na África por 10. Em agosto de 2018, a então primeira-ministra Theresa May anunciou a intenção de, até 2022, tornar o Reino Unido o maior investidor do G7. A China não pertence ao G7, né? Os Estados Unidos criaram a Cooperação de Finanças para o Desenvolvimento Internacional,
com um orçamento anual de 60 bilhões de dólares, parte disso vai para a África também. Entre 2010 e 2016, Carol, foram criadas mais de 320 embaixadas na África. Não foi só o Brasil que colocou um monte de embaixadas lá, não. Na verdade, hoje, a China é a que tem mais representações, somando embaixadas e consulados, 52. Os Estados Unidos, 49 e a França, 47. A União Europeia teve, em 2018, o maior volume de comércio, 156 bilhões de dólares com a África. Em seguida, a China, 120 bilhões. Depois, a Índia, que tem uma presença comercial muito forte na África, com 58 bilhões. E só então os Estados Unidos, em quarto lugar, com 36 bilhões. Mas em termos de bases militares, os Estados Unidos são campeões. 34 bases militares na África. A China só tem uma, Carol. Obrigada, Lorival. Uma boa noite para você.